Garotinha diz: eu te conheço. Sua foto está na carteira do papai para milionário, deixando-o instantaneamente em choque. Ricardo Oliveira acordou com o primeiro raio de sol que se infiltrava pelas cortinas de seda de seu quarto. Como todos os domingos, ele se preparava para seu ritual matinal, uma corrida pelas ruas arborizadas do exclusivo bairro do Jardim Europa. Aos 45 anos, Ricardo era a imagem viva do sucesso. Proprietário de uma das empresas de tecnologia mais importantes do país, sua fortuna era contada em milhões. No entanto, enquanto calçava seus tênis de corrida de última geração, Ricardo sentia um vazio que nem todo o seu dinheiro podia preencher. Sua mansão, com suas 20 suítes e piscina olímpica, parecia fria e vazia. O silêncio era seu único companheiro constante. Saiu para a rua e começou a correr, deixando que o ritmo de seus passos abafasse os pensamentos que o atormentavam. As ruas estavam quase desertas naquela hora da manhã de domingo. Apenas alguns jardineiros começavam seus trabalhos nos impecáveis jardins das mansões vizinhas. Ricardo corria sem um rumo fixo, permitindo que seus pés o levassem por ruas conhecidas e outras nem tanto. Sua mente vagava entre lembranças do passado e preocupações do presente. Como havia chegado a esse ponto? Tinha tudo o que o dinheiro podia comprar, mas se sentia mais sozinho do que nunca. Estava tão absorto em seus pensamentos que quase não ouviu a voz infantil que o chamou. Eu te conheço. Sua foto está na carteira do meu pai. Ricardo parou abruptamente, seu coração batendo forte pelo exercício e pela surpresa. Olhou ao redor, procurando a origem daquela voz. Foi então que a viu. Uma menina de uns 7 anos, com o cabelo castanho preso em 2 tranças e olhos grandes e expressivos que o olhavam com curiosidade. Suas roupas eram simples, evidenciando que sua família não gozava de grandes luxos. Confuso e um pouco intrigado, Ricardo se abaixou para ficar na altura da menina. Como você se chama, querida? Perguntou com um sorriso amável. Meu nome é Beatriz, respondeu ela, devolvendo o sorriso. Meu pai tem uma foto sua na carteira. Ele me mostrou. Um arrepio percorreu a espinha de Ricardo. Quem poderia ser o pai desta menina? E por que teria uma foto sua? Sua mente começou a trabalhar a toda velocidade, tentando encontrar uma explicação lógica. E como é seu pai, Beatriz? Onde ele está agora? Perguntou, tentando disfarçar sua crescente curiosidade. Ele está em casa. Podemos ir lá agora se você quiser, disse Beatriz com naturalidade, pegando a mão de Ricardo com confiança. Por um momento, Ricardo hesitou. Era domingo de manhã, e certamente o pai de Beatriz estaria descansando. Além disso, seria prudente seguir uma menina desconhecida? Mas a curiosidade pôde mais que a precaução. Assentiu e permitiu que Beatriz o guiasse. Enquanto caminhavam, Ricardo notou como a paisagem ia mudando gradualmente. As mansões imponentes deram lugar a casas mais modestas, e depois a prédios de apartamentos. Beatriz caminhava com determinação, ocasionalmente cumprimentando algum vizinho que passava. Finalmente, chegaram a um conjunto de casas simples, mas bem cuidadas. Beatriz o levou até uma porta desgastada e bateu com firmeza. Ricardo conteve a respiração sem saber o que esperar. A porta se abriu lentamente, revelando um homem magro, com olhar cansado e barba por fazer. Ricardo sentiu como se o ar tivesse sido expulso de seus pulmões. Reconheceu imediatamente aqueles olhos, aquela forma do queixo, aqueles ombros caídos. Era impossível, e no entanto, ali estava. É você? Exclamou Ricardo, sentindo uma mistura de surpresa, emoção e um toque de culpa. Os olhos do homem se encheram de lágrimas, e ele deu um passo hesitante à frente. Sim, sou eu, disse com a voz embargada. Sou eu, André. Beatriz, observando a tensão entre os dois, perguntou inocentemente. Pai, você o conhece, não é? É o homem da foto. Sim, Beatriz, respondeu André, tentando controlar a emoção. Ele é meu irmão. Beatriz olhava de um para o outro, sem entender completamente a complexidade do momento. Beatriz, por que você não vai brincar enquanto eu e ele conversamos? Sugeriu André, tentando manter a calma em sua voz. A menina assentiu e correu para o interior da casa. Os dois irmãos ficaram parados,
olhando um para o outro, enquanto um silêncio pesado se instalava entre eles. Haviam se passado quase 10 anos desde a última vez que se viram, e o tempo parecia ter cavado um abismo entre eles. "Entre, por favor", disse André finalmente, abrindo mais a porta. Ricardo entrou na casa modesta, sentindo uma onda de lembranças e emoções que ameaçavam dominá-lo. O reencontro inesperado com seu irmão marcaria o início de uma jornada de reconciliação, desafios e redenção que nenhum dos dois poderia prever. A sala era pequena, mas acolhedora, com móveis gastos, mas limpos. Nas paredes, Ricardo notou algumas fotografias de família, incluindo uma onde André segurava uma Beatriz recém-nascida. A imagem lhe provocou uma pontada de culpa. Havia perdido tantos momentos importantes na vida de seu irmão. "Sente-se, por favor", disse André, indicando um sofá. "Quer algo para beber? Tenho café." "Café seria ótimo, obrigado", respondeu Ricardo, sentando-se com certo desconforto. Enquanto André se dirigia à cozinha, Ricardo não pôde evitar notar o quanto seu irmão havia mudado. Já não era o jovem despreocupado e cheio de energia que ele lembrava. Agora parecia cansado, como se o peso do mundo descansasse sobre seus ombros. André voltou com 2 xícaras de café fumegante. Sentou-se em frente a Ricardo, e por um momento, nenhum dos dois soube o que dizer. "Então, você tem uma filha", começou Ricardo, quebrando o silêncio incômodo. André assentiu, um pequeno sorriso iluminando seu rosto cansado. "Sim, Beatriz. Ela tem 7 anos. Essa é a melhor coisa que já me aconteceu na vida. Ela se parece com você", comentou Ricardo. "Tem seus olhos e o temperamento da mãe dela", acrescentou André, seu sorriso desvanecendo um pouco. "A mãe dela?" Ricardo deixou a pergunta no ar, temendo a resposta. "Nos deixou há 3 anos", respondeu André em voz baixa. "Um acidente de carro." Ricardo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Seu irmão havia passado por tanto e ele nem sequer sabia. "Sinto muito, André. Eu não tinha ideia." "Como você poderia saber?", respondeu André, um toque de amargura em sua voz. "Faz anos que não nos falamos." O silêncio voltou a cair entre eles, carregado de anos de distância e reprovações não expressas. Como você tem estado?", perguntou Ricardo, consciente de quão inadequada soava a pergunta. André soltou uma risada sem humor. "Já tive dias melhores, mas nos viramos, Beatriz e eu." Ricardo assentiu sem saber o que mais dizer. Olhou ao redor da pequena sala, notando os sinais de uma vida modesta, mas digna. Era um forte contraste com sua própria mansão, cheia de luxos, mas vazia de calor. "E você?", perguntou André. "Você se tornou um verdadeiro magnata, pelo que ouvi." Ricardo se mexeu desconfortavelmente em seu assento. "Sim, bem, a empresa tem tido sucesso." "Fico feliz por você", disse André, e para surpresa de Ricardo soava sincero. "André, Ricardo começou, sem saber exatamente o que queria dizer. Pedir perdão? Oferecer ajuda? Tentar explicar os anos de silêncio? Mas antes que pudesse continuar, Beatriz voltou correndo para a sala segurando um desenho. "Pai, olha o que eu fiz!", exclamou, mostrando um desenho colorido de 3 figuras, um homem, uma menina e outro homem mais alto. "É lindo, querida", disse André abraçando sua filha. "Quem são?" "Somos nós", explicou Beatriz. "Você, eu e o tio Ricardo." Os 2 irmãos trocaram um olhar, surpresos com a facilidade com que Beatriz havia aceitado a situação. "Beatriz, querida", começou André com suavidade. "O tio Ricardo provavelmente tem que ir embora agora. Ele tem uma vida muito ocupada." Ricardo sentiu como se tivesse levado um balde de água fria. Era verdade, ele tinha uma vida ocupada. Reuniões, ligações, decisões importantes para tomar, mas de repente, nada disso parecia importar tanto quanto o momento presente. "Na verdade", disse Ricardo, surpreendendo a si mesmo, "eu estava me perguntando se vocês gostariam de ir tomar café da manhã. Conheço um lugar aqui perto que faz uns waffles deliciosos." Beatriz pulou de emoção. "Sim, por favor, pai. Podemos ir?" André olhou para seu irmão, uma mistura de surpresa e cautela em seus olhos. "Não sei, Ricardo. Não queremos incomodar." "Não é incômodo nenhum", insistiu Ricardo. "Por favor, eu gostaria de conhecer melhor minha sobrinha."
e colocar o papo em dia. Houve um momento de tensão enquanto André considerava a oferta. Finalmente assentiu lentamente. Está bem. Nos dê alguns minutos para nos trocarmos. Enquanto André e Beatriz se preparavam, Ricardo ficou na sala, olhando as fotografias na parede. Viu seu irmão em diferentes estágios de sua vida. Formatura, casamento, o nascimento de Beatriz, momentos importantes que ele havia perdido. Sentiu uma determinação crescendo em seu interior. Não podia mudar o passado, mas talvez, apenas talvez, pudesse fazer parte do futuro. Quando André e Beatriz voltaram, prontos para sair, Ricardo os recebeu com um sorriso genuíno. Enquanto saíam da casa, com Beatriz tagarelando alegremente entre eles, Ricardo sentiu algo que não havia experimentado há muito tempo: esperança. O café da manhã seria apenas o começo, um primeiro passo em um caminho de reconciliação e redescoberta. Um caminho que levaria os irmãos Oliveira a enfrentar seu passado, curar velhas feridas e talvez construir um novo futuro juntos. O restaurante que Ricardo havia escolhido era um pequeno estabelecimento familiar, com mesas de madeira e o aroma de café recém-feito pairando no ar. Beatriz olhava para tudo com olhos maravilhados, enquanto André parecia um pouco desconfortável, consciente de que não era o tipo de lugar que costumava frequentar. Sentados em uma mesa junto à janela, com pratos de waffles fumegantes à sua frente, os irmãos Oliveira se encontraram em um silêncio incômodo, quebrado apenas pelos ocasionais comentários entusiasmados de Beatriz sobre a comida. Então, Beatriz, começou Ricardo tentando quebrar o gelo, do que você gosta? Eu adoro desenhar, respondeu a menina com entusiasmo. Para jogar futebol, papai me ensinou. Ricardo olhou para seu irmão com surpresa. Você ainda joga futebol? André deu de ombros. De vez em quando. É algo que Beatriz e eu fazemos juntos nos fins de semana. Lembro quando jogávamos juntos no quintal de casa, disse Ricardo, um sorriso nostálgico em seu rosto. Você era melhor do que eu. Ainda sou, brincou André, e por um momento a tensão entre eles pareceu diminuir. Beatriz os olhava com curiosidade. Pai, por que você nunca me falou do tio Ricardo antes? A pergunta inocente da menina caiu como uma bomba na mesa. André ficou visivelmente tenso, enquanto Ricardo baixou o olhar para seu prato. É complicado, querida, respondeu André depois de um momento. Às vezes, os adultos cometem erros e se distanciam. Mas agora estamos aqui, interveio Ricardo, olhando para seu irmão com uma mistura de culpa e esperança. E eu gostaria, se seu pai concordar, que nos conheçamos melhor. André olhou para seu irmão por um longo momento, antes de assentir lentamente. Acho que podemos tentar. O resto do café da manhã transcorreu em uma atmosfera mais relaxada, com Beatriz contando histórias da escola e de seus amigos. Ricardo ouvia com atenção, maravilhado com a energia e a alegria de sua sobrinha. Quando terminaram de comer, Ricardo insistiu em pagar a conta, apesar dos protestos de André. Ao saírem do restaurante, se encontraram sem saber exatamente como proceder. Vocês gostariam de dar um passeio no parque? Sugeriu Ricardo. Tem um aqui perto. Beatriz assentiu com entusiasmo e André, vendo a emoção de sua filha, concordou. Enquanto caminhavam pelos caminhos do parque, com Beatriz correndo à frente para explorar, Ricardo e André se encontraram caminhando lado a lado, em um silêncio carregado de perguntas não formuladas. André, começou Ricardo, reunindo coragem para abordar o elefante na sala. Sei que se passaram anos e que as coisas entre nós não terminaram bem. Mas quero que saiba que sinto muito. Lamento não ter estado lá para você, especialmente depois do que aconteceu com sua esposa. André manteve o olhar fixo no caminho por um momento antes de responder. Não foi só sua culpa, Ricardo. Eu também cometi erros. Meu vício em apostas. Arruinei muitas coisas. Mesmo assim, eu deveria ter estado lá. Você é meu irmão. Eles pararam em um banco observando Beatriz, que brincava em uma área próxima com outras crianças. Como você superou? Perguntou Ricardo. O vício, quero dizer. André suspirou profundamente. Não foi fácil. Toquei o fundo do poço várias vezes. Mas quando Mariana ficou grávida, eu soube que tinha que mudar, por ela, pelo bebê. Me juntei a um grupo de apoio, busquei ajuda, e quando Beatriz nasceu,
Eu soube que não podia voltar atrás. Ricardo assentiu, sentindo uma mistura de admiração e remorso. Você fez isso sozinho. Eu deveria ter estado lá para te apoiar. Eu não estava completamente sozinho, admitiu André. Os pais de Mariana me ajudaram muito, especialmente depois do acidente. Sem eles, não sei o que teria sido de Beatriz e de mim. Fico feliz que você tenha tido esse apoio, disse Ricardo sinceramente. André, sei que é pedir muito, mas você acha que poderíamos tentar reconstruir nossa relação? Eu gostaria de fazer parte da sua vida, da vida de Beatriz, se você me permitir. André ficou em silêncio por um momento, seu olhar fixo em sua filha que ria enquanto se balançava. Não vai ser fácil, Ricardo. Muita coisa aconteceu e ambos mudamos. Eu sei, assentiu Ricardo, mas estou disposto a tentar, a fazer o que for necessário. Por que agora? Perguntou André, virando-se para olhar seu irmão. O que mudou? Ricardo refletiu por um momento antes de responder. Honestamente, não sei ao certo. Talvez tenha sido ver Beatriz, perceber tudo o que perdi. Ou talvez seja que finalmente me dei conta de que todo o sucesso e o dinheiro não significam nada, se você está sozinho. André assentiu lentamente, como se entendesse perfeitamente o que seu irmão queria dizer. Não posso prometer nada, disse finalmente, mas podemos tentar. Por Beatriz, se não por nós mesmos. Ricardo sentiu um nó na garganta. Obrigado, André. Não vou te decepcionar desta vez. Nesse momento, Beatriz voltou correndo para eles, suas bochechas coradas pela brincadeira e pela emoção. Pai, tio Ricardo, vocês viram como eu balançava alto? Vimos, querida, sorriu André, abraçando sua filha. Você estava voando. Tio Ricardo, disse Beatriz, virando-se para ele com olhos brilhantes. Você vai nos visitar de novo? Ricardo olhou para André, buscando sua aprovação. Quando seu irmão assentiu levemente, respondeu. Adoraria, Beatriz. Se seu pai achar bom, eu gostaria de vê-los em breve novamente. Sim, exclamou Beatriz, pulando de emoção. Podemos ir à sua casa da próxima vez, tio? Você tem uma piscina? Sempre quis nadar em uma piscina. Ricardo riu suavemente. Sim, tenho uma piscina, e ficaria encantado se você a usasse. Enquanto caminhavam de volta para a casa de André, Ricardo sentiu que algo havia mudado dentro dele. O vazio que havia sentido durante tanto tempo começava a se preencher com o calor da família que havia esquecido que tinha. Ao se despedirem, Ricardo abraçou Beatriz e depois, após um momento de hesitação, também abraçou André. O abraço foi breve e um pouco desajeitado, mas estava cheio de promessas não ditas. Ligarei para vocês esta semana, disse Ricardo. Talvez possamos organizar essa visita à piscina. André assentiu. Gostaríamos disso. Enquanto Ricardo se afastava, virando-se ocasionalmente para acenar para Beatriz, que agitava sua mão com entusiasmo, sentiu que estava deixando para trás o homem solitário e vazio que havia sido naquela manhã. O caminho para a reconciliação e a redenção seria longo e provavelmente difícil, mas pela primeira vez em anos, Ricardo Oliveira sentia esperança. De volta à sua mansão, Ricardo se viu olhando para os cômodos vazios com novos olhos. Já não via símbolos de seu sucesso, mas espaços que poderiam ser preenchidos com risos e lembranças familiares. Dirigiu-se ao seu escritório e tirou um velho álbum de fotos que havia guardado no fundo de uma gaveta. As imagens de sua infância com André o transportaram para um tempo mais simples, quando eram inseparáveis. Lembrou-se dos verões brincando no jardim de seus pais, das brigas bobas que sempre terminavam em risadas e das promessas de estar sempre um para o outro. Em que momento haviam perdido isso? Quando o dinheiro e o sucesso se tornaram mais importantes que a família. Ricardo fechou o álbum com determinação. Não podia mudar o passado, mas podia fazer todo o possível para construir um futuro melhor. Um futuro que incluísse seu irmão e sua sobrinha. Pegou seu telefone e, após um momento de hesitação, discou um número que não usava há anos. Mãe? Sou eu, Ricardo. Sim, estou bem. Escute, tenho algo para te contar. Os dias seguintes passaram em um turbilhão de emoções e preparativos para Ricardo. Depois da ligação para sua mãe, que resultou em uma longa e emocionante conversa sobre o passado e o futuro,
ele se dedicou a preparar sua casa para a visita de André e Beatriz. Na sexta-feira à tarde, Ricardo esperava nervosamente na entrada de sua mansão. Havia contratado uma equipe de limpeza para garantir que tudo estivesse impecável e encheu a geladeira com lanches e bebidas que pensou que Beatriz gostaria. Quando o táxi parou em frente à casa, Ricardo sentiu seu coração acelerar. Beatriz foi a primeira a sair. Seus olhos se arregalaram ao ver a enorme casa. "Uau!" exclamou. "É como um castelo." André saiu em seguida, parecendo um pouco desconfortável em seus jeans e camisa casual. Ricardo notou que seu irmão havia feito um esforço para se barbear e se arrumar para a ocasião. "Bem-vindos", disse Ricardo, tentando soar casual apesar de seus nervos. "Fico feliz que tenham podido vir." "Obrigado pelo convite", respondeu André, sua voz misturando cortesia e um toque de desconforto. Beatriz, no entanto, não notou a tensão entre os adultos. "Tio Ricardo, onde está a piscina? Podemos nadar agora?" Ricardo riu, grato pelo entusiasmo de sua sobrinha. "Claro que sim, Beatriz, mas primeiro, que tal eu mostrar a casa para vocês?" Enquanto percorriam os cômodos, Ricardo notou como André olhava ao redor com uma mistura de espanto e algo que parecia tristeza. Beatriz, por sua vez, estava fascinada com tudo, especialmente com a sala de cinema em casa e a enorme cozinha. "Nunca vi uma casa tão grande", comentou André em voz baixa quando chegaram ao escritório de Ricardo. "Às vezes é grande demais", admitiu Ricardo, "especialmente quando você está sozinho." Houve um momento de silêncio incômodo antes que Beatriz o salvasse mais uma vez com seu entusiasmo. "A piscina, tio Ricardo. Podemos ir agora?" "Claro", sorriu Ricardo. "Por que vocês não vão se trocar? Vou mostrar onde ficam os vestiários." Enquanto André e Beatriz se trocavam, Ricardo aproveitou para fazer uma ligação rápida para sua assistente, cancelando uma reunião que tinha programada para aquela tarde. Pela primeira vez em anos, o trabalho podia esperar. Quando saiu para a área da piscina, deparou-se com uma cena que encheu seu coração de um calor inesperado. Beatriz estava na água, rindo e espirrando, enquanto André a observava da borda, um sorriso genuíno em seu rosto. "Vamos, tio Ricardo", chamou Beatriz. "A água está perfeita." Sem pensar duas vezes, Ricardo tirou a camisa e mergulhou na piscina, juntando-se à sua sobrinha em suas brincadeiras. Logo, até mesmo André se animou a entrar, e por um momento, foi como se os anos de separação nunca tivessem existido. Brincaram e nadaram até que o sol começou a se pôr, tingindo o céu de tons dourados e rosados. Saíram da água, exaustos, mas felizes, e Ricardo lhes ofereceu toalhas macias e fofas. "Estão com fome?" perguntou. "Pensei que poderíamos fazer um churrasco no jardim." "Sim, por favor", exclamou Beatriz. "Posso ajudar?" "Claro", sorriu Ricardo. "Na verdade, vou precisar de toda a ajuda possível. Não sou o melhor cozinheiro do mundo." Enquanto preparavam a comida juntos, Ricardo percebeu como tudo parecia natural. Beatriz tagarelava alegremente sobre a escola e seus amigos. André acrescentava comentários ocasionais, e Ricardo descobriu que estava se divertindo mais do que se divertira em anos. Sentados ao redor da mesa do jardim, com o céu noturno sobre eles e o aroma da comida recém-preparada pairando no ar, Ricardo sentiu que finalmente estava em casa. "Isso é agradável", comentou André em voz baixa, enquanto Beatriz devorava seu hambúrguer. "Obrigado, Ricardo." "Não há o que agradecer", respondeu Ricardo. "Eu senti falta disso. Senti. Da família." André sentiu uma sombra de tristeza cruzando seu rosto. "Eu também." Houve um momento de silêncio, quebrado apenas pelos sons da noite e o ocasional comentário entusiasmado de Beatriz sobre a comida. "André", começou Ricardo, reunindo coragem. "Sei que é cedo e que temos muito a reconstruir, mas eu gostaria de fazer parte das suas vidas. De verdade. Não apenas visitas ocasionais, mas estar presente para você, para Beatriz." André o olhou por um longo momento, como se estivesse tentando ler a sinceridade nos olhos de seu irmão. "Tem certeza? Sua vida é muito diferente da nossa, Ricardo. Não quero que se sinta obrigado." "Não me sinto obrigado", interrompeu Ricardo. "Me sinto completo, pela primeira vez em muito tempo."
Beatriz, que estava ouvindo a conversa com curiosidade, interveio. Isso significa que viremos mais vezes, pai? Poderei usar a piscina de novo? André olhou para sua filha e depois para seu irmão, um pequeno sorriso se formando em seus lábios. Acho que sim, querida, se seu tio concordar. Mais que de acordo, assentiu Ricardo, sentindo uma onda de emoção. Na verdade, estava pensando, talvez vocês possam ficar este fim de semana. Tenho quartos de sobra e poderíamos fazer mais planos juntos. Beatriz pulou de emoção com a ideia, e André, depois de um momento de hesitação, assentiu. Está bem, ficaremos. Naquela noite, enquanto Ricardo se preparava para dormir, ouviu risadas vindas do quarto onde André e Beatriz estavam hospedados. O som preencheu os corredores vazios da mansão, trazendo vida a um espaço que havia estado silencioso demais por muito tempo. Percebeu que, pela primeira vez em anos, não se sentia sozinho. A mansão já não era apenas um símbolo de seu sucesso, mas um lar. Um lar que estava começando a se preencher com o amor e o calor da família. Enquanto se deitava, Ricardo fez uma promessa silenciosa. Faria todo o possível para manter isso, para ser o irmão e o tio que André e Beatriz mereciam. O caminho para a reconciliação completa seria longo, mas ele estava disposto a percorrê-lo passo a passo. Com o som distante das risadas de sua família embalando-o, Ricardo adormeceu com um sorriso no rosto, sonhando com um futuro cheio de possibilidades. O fim de semana passou voando em um turbilhão de atividades e risadas. Ricardo, André e Beatriz visitaram o zoológico local, assistiram a filmes na sala de cinema em casa e até improvisaram uma pequena partida de futebol no amplo jardim da mansão. Para surpresa de Ricardo, ele descobriu que apreciava mais esses momentos simples do que qualquer uma das festas luxuosas ou eventos de negócios aos quais estava acostumado. No domingo à tarde, enquanto ajudava André e Beatriz a arrumar suas coisas, Ricardo sentiu uma pontada de tristeza ao pensar em como a casa ficaria vazia quando eles partissem. Foi um fim de semana maravilhoso, disse, tentando manter um tom leve. Espero que possamos repetir em breve. André assentiu, um pequeno sorriso em seus lábios. Foi surpreendentemente agradável. Obrigado, Ricardo. Beatriz, que estava guardando seus desenhos em uma mochila, levantou os olhos com um olhar brilhante. Podemos voltar no próximo fim de semana, tio Ricardo? Ricardo riu suavemente. Eu adoraria, Beatriz, mas acho que isso depende do seu pai. Ambos olharam para André, que pareceu considerar a ideia por um momento. Bem, não podemos vir todo fim de semana, disse finalmente, mas talvez uma vez por mês. O rosto de Ricardo se iluminou. Isso seria perfeito. E talvez eu possa visitar vocês também? Gostaria de ver onde vocês moram, fazer parte do seu dia a dia. André pareceu surpreso com a sugestão, mas assentiu lentamente. Claro, isso seria bom. Enquanto se despediam na porta, Ricardo se abaixou para abraçar Beatriz. Obrigado por vir, pequena. Você encheu esta casa de alegria. Beatriz retribuiu o abraço com força. Obrigada, tio Ricardo. Me diverti muito. Em seguida, Ricardo se virou para seu irmão. Houve um momento de hesitação antes que ambos se fundissem em um abraço, mais caloroso e menos desconfortável que o da semana anterior. Cuide-se, André, disse Ricardo. E, por favor, me ligue se precisar de algo, qualquer coisa. André assentiu, a emoção clara em seus olhos. Farei isso, obrigado, irmão. Enquanto via o táxi se afastar, Ricardo sentiu uma mistura de tristeza e esperança. A casa parecia mais vazia, sim, mas também cheia de novas possibilidades. Nas semanas seguintes, Ricardo se viu reorganizando sua vida de uma maneira que nunca antes havia considerado. Começou a delegar mais responsabilidades no trabalho, garantindo que tivesse os fins de semana livres. Até mesmo começou a sair do escritório em horários razoáveis durante a semana, algo que surpreendeu seus funcionários. Numa quarta-feira à tarde, Ricardo se viu dirigindo para o bairro de André. Havia ligado antes para se certificar de que estava tudo bem em passar lá, e agora, enquanto estacionava em frente à modesta casa, sentiu uma mistura de nervosismo e emoção. Beatriz foi a primeira a recebê-lo, correndo em sua direção com os braços abertos. Tio Ricardo. Você veio! Ricardo a levantou nos braços, rindo.
Claro que vim, eu prometi, não é? André apareceu na porta, um sorriso cansado, mas genuíno em seu rosto. Olá, Ricardo. Bem-vindo. Entraram na casa, e Ricardo se viu observando tudo com novos olhos. A sala, embora pequena, estava cheia de fotografias e desenhos de Beatriz. A cozinha, embora modesta, exalava um cheiro delicioso de algo que estava sendo cozinhado. Espero que goste de feijoada, disse André, um pouco envergonhado. Não é nada sofisticado, mas cheira maravilhosamente, interrompeu Ricardo com sinceridade. Muito melhor que qualquer restaurante chique. Durante o jantar, Ricardo ouviu atentamente enquanto Beatriz falava sobre seu dia na escola e André comentava sobre seu trabalho. Ele percebeu que, apesar de suas limitações financeiras, havia um calor e um amor nesta casa que sua mansão nunca tivera. Depois do jantar, enquanto Beatriz fazia sua lição de casa, Ricardo e André se sentaram no pequeno quintal dos fundos com xícaras de café. André, começou Ricardo, reunindo coragem. Tenho pensado, gostaria de ajudar, financeiramente, quero dizer. André ficou visivelmente tenso. Ricardo, não é necessário. Nós nos viramos bem. Eu sei, disse Ricardo rapidamente. Não quero ofender. É só que tenho mais dinheiro do que poderei gastar em minha vida e gostaria de usá-lo para algo significativo, para a educação de Beatriz, talvez, ou para que vocês possam se mudar para um lugar maior se quiserem. André ficou em silêncio por um momento, olhando para sua xícara de café. Agradeço a oferta, Ricardo, de verdade, mas não quero que nossa relação se baseie em dinheiro. Já cometi esse erro uma vez com as apostas. Ricardo assentiu, entendendo. Desculpe, não quis insinuar, é só que quero ajudar, fazer parte das suas vidas. E você faz, disse André, olhando para seu irmão. Não precisamos do seu dinheiro, Ricardo, só da sua presença, seu tempo. Isso é mais valioso que qualquer quantia de dinheiro. Ricardo sentiu um nó na garganta. Obrigado, André. Isso significa muito para mim. Ficaram em silêncio por um momento, o som distante de Beatriz cantarolando enquanto fazia a lição de casa, preenchendo o ar. Sabe, disse André finalmente, há algo em que você poderia ajudar se realmente quiser. Qualquer coisa, respondeu Ricardo imediatamente. O centro comunitário do bairro está tendo problemas. Precisam de voluntários e talvez algumas doações para seus programas depois da escola. Pensei que talvez, com seus contatos... Ricardo sorriu, sentindo uma onda de emoção. Adoraria ajudar com isso. Na verdade, por que não vamos juntos amanhã? Poderíamos ver exatamente do que eles precisam. André assentiu, um sorriso se formando em seus lábios. Me parece uma ótima ideia. Enquanto Ricardo se preparava para ir embora naquela noite, sentiu que algo havia mudado. Não apenas em sua relação com André e Beatriz, mas nele mesmo. Pela primeira vez em anos, sentia que tinha um propósito além de ganhar dinheiro e fechar negócios. Voltarei amanhã, prometeu, abraçando Beatriz e depois André. Temos um centro comunitário para ajudar. Enquanto dirigia de volta para sua mansão, Ricardo percebeu que já não havia como seu lar. Seu lar estava onde estava sua família, naquela pequena casa cheia de amor e risadas. E ele estava determinado a fazer parte disso, não importava o custo. O futuro, que uma vez pareceu solitário e vazio, agora estava cheio de possibilidades. Ricardo sorriu para si mesmo, ansioso para ver o que o amanhã traria. A manhã seguinte amanheceu clara e brilhante, como se o céu quisesse celebrar os novos começos. Ricardo acordou cedo, mais animado do que estivera em anos para um dia de trabalho. Mas este não era um dia de trabalho normal. Hoje, ele iria fazer algo que realmente importava. Chegou à casa de André, bem na hora em que este estava se despedindo de Beatriz para a escola. A menina correu até ele, abraçando suas pernas antes de subir no ônibus escolar. Bom dia, cumprimentou André, uma xícara de café na mão. Pronto para ver o centro comunitário? Ricardo assentiu com entusiasmo. Mais que pronto. Na verdade, fiz algumas pesquisas ontem à noite. Parece que o centro vem lutando há anos. André suspirou enquanto caminhavam em direção ao carro de Ricardo. Sim, é uma pena. Costumava ser o coração do bairro. Agora mal conseguem manter as luzes acesas.
O centro comunitário revelou-se um edifício antigo, mas com personalidade, localizado no coração do bairro. A pintura descascada e as janelas sujas falavam de anos de negligência, mas Ricardo pôde ver o potencial por trás de tudo isso. Foram recebidos por Fernanda, a diretora do centro, uma mulher de meia-idade com um sorriso caloroso e olhos cansados. "André, que bom ver você", ela cumprimentou, antes de se voltar para Ricardo com curiosidade. "Fernanda, este é meu irmão, Ricardo", apresentou André. "Ele está interessado em ajudar o centro." Os olhos de Fernanda se iluminaram. "Sério? Isso é maravilhoso. Deus sabe que precisamos de toda a ajuda que pudermos conseguir." Enquanto Fernanda lhes mostrava o centro, Ricardo fazia anotações mentais. O telhado precisava de reparos, as instalações elétricas eram antiquadas e a maioria dos equipamentos estava desgastada ou quebrada. "Quais são os programas que vocês oferecem atualmente?", perguntou Ricardo. Fernanda suspirou. "Costumávamos ter muitos. Aulas de arte, tutoria após a escola, clube de leitura para idosos, mas com os cortes no orçamento, mal conseguimos manter aberto o programa depois da escola." Ricardo assentiu, sua mente já trabalhando em possíveis soluções. "E se pudéssemos não só restaurar esses programas, mas adicionar mais? Talvez aulas de informática, uma pequena academia comunitária?" Fernanda e André olharam para ele com uma mistura de esperança e ceticismo. "Isso seria um sonho", disse Fernanda. "Mas como?" Ricardo sorriu. "Tenho alguns contatos que poderiam estar interessados em um projeto de responsabilidade social corporativa. E estou disposto a fazer uma doação pessoal substancial. Mas mais do que isso, quero me envolver pessoalmente, ajudar a organizar, a recrutar voluntários." André olhou para seu irmão com uma nova luz de respeito e orgulho. "Podem contar comigo também. Posso ajudar com os reparos. E tenho certeza de que muitos no bairro estariam dispostos a dar uma mão." Fernanda parecia estar à beira das lágrimas. "Não sei o que dizer. Isso poderia mudar tudo." "Então", disse Ricardo, estendendo sua mão. "Vamos começar?" Os dias e semanas seguintes foram um turbilhão de atividade. Ricardo usou seus contatos para conseguir doações de empresas locais, enquanto André organizava equipes de voluntários do bairro para ajudar com os reparos. Ricardo se surpreendeu ao perceber que estava gostando do trabalho manual, pintando paredes e consertando móveis junto com os moradores do bairro. À tarde, ele se reunia com Fernanda e uma equipe de voluntários para planejar os novos programas e como implementá-los. Beatriz se tornou uma visitante frequente do centro, animada para ajudar no que pudesse. Ricardo a observava com orgulho, enquanto ela organizava livros na nova biblioteca ou ajudava as crianças menores com suas tarefas. Num sábado, enquanto Ricardo e André faziam uma pausa na pintura de uma das salas de aula, André olhou para seu irmão com um sorriso. "Sabe, nunca pensei que o veria assim", disse ele. "Assim como?", perguntou Ricardo, limpando uma mancha de tinta da bochecha. "Feliz", respondeu André simplesmente. "Realmente feliz." Ricardo parou, refletindo sobre as palavras de seu irmão. "Você tem razão", disse finalmente. "Acho que não era realmente feliz há anos. Isso se sente bem, se sente certo." André assentiu, colocando uma mão no ombro de seu irmão. "Estou orgulhoso de você, Ricardo. Você mudou muito." Ricardo sentiu um nó na garganta. "Obrigado, André. Não poderia ter feito isso sem você e Beatriz. Vocês me mostraram o que realmente importa na vida." Os irmãos compartilharam um momento de silêncio, o som de risos e trabalho duro preenchendo o ar ao seu redor. Finalmente, depois de meses de trabalho árduo e dedicação, chegou o grande dia da reabertura do centro comunitário. O edifício, antes negligenciado, agora brilhava com pintura fresca e janelas limpas. Faixas coloridas anunciavam os novos programas, e uma multidão entusiasmada se reuniu para a cerimônia de inauguração. Ricardo, André e Beatriz estavam de pé ao lado de Fernanda, todos vestindo camisetas do centro comunitário. Enquanto Fernanda fazia um discurso emocionado de agradecimento, Ricardo olhou ao redor, maravilhado com o que haviam conseguido juntos. Viu famílias reunidas, idosos conversando animadamente,
crianças correndo com entusiasmo. Viu esperança nos olhos das pessoas, uma nova energia no bairro. Quando chegou sua vez de falar, Ricardo se aproximou do microfone com humildade. Não estou aqui como um benfeitor ou um salvador, começou. Estou aqui como parte desta comunidade. Este centro é um testemunho do que podemos realizar quando trabalhamos juntos, quando nos preocupamos uns com os outros. Ele me ensinou mais do que eu poderia ter ensinado a alguém. Me mostrou o verdadeiro significado da riqueza, e não tem nada a ver com o dinheiro no banco. Olhou para André e Beatriz, que sorriam para ele com orgulho. Minha família me trouxe aqui, e vocês se tornaram minha família estendida. Obrigado por me permitirem fazer parte de algo tão especial. Enquanto a multidão aplaudia, Ricardo sentiu seu coração se encher de uma alegria que nunca antes havia experimentado. Ele sabia que este era apenas o começo de um novo capítulo em sua vida, um cheio de propósito e amor. Os meses seguintes à reinauguração do centro comunitário trouxeram mudanças significativas, não só para o bairro, mas também para a vida de Ricardo. O sucesso do projeto havia despertado nele uma paixão pelo trabalho comunitário que nunca soube que tinha. Um dia, enquanto revisava alguns relatórios em seu escritório, Ricardo se pegou olhando pela janela, sua mente vagando para o centro comunitário e as pessoas que havia conhecido lá. Foi então que tomou uma decisão que mudaria o curso de sua vida. Chamou sua assistente e pediu que agendasse uma reunião do conselho o mais rápido possível. Quando o conselho se reuniu no dia seguinte, Ricardo os surpreendeu a todos com seu anúncio. Senhores, começou, estou à frente desta empresa há mais de uma década. Alcançamos um grande sucesso e estou orgulhoso do que construímos juntos. No entanto, acredito que é hora de uma mudança. Os membros do conselho trocaram olhares confusos enquanto Ricardo continuava. Decidi me afastar do cargo de CEO. Permanecerei no conselho, é claro, mas acho que é hora de alguém com novas ideias assumir o dia a dia. A sala explodiu em murmúrios de surpresa e preocupação. Ricardo levantou a mão para acalmá-los. Não se preocupem. Pensei muito sobre isso e tenho um plano. Proponho que promovamos Carolina Mendes como nova CEO. Ela demonstrou uma visão excepcional e uma liderança sólida como COO. E acredito que está mais do que preparada para levar a empresa ao próximo nível. Depois de horas de discussão e planejamento, o conselho finalmente concordou com o plano de transição. Ricardo saiu da reunião sentindo-se mais leve do que se sentira em anos. Naquela noite, no jantar semanal que agora compartilhava regularmente com André e Beatriz, Ricardo compartilhou as notícias. Tem certeza disso? Perguntou André, a preocupação evidente em sua voz. Ricardo assentiu um sorriso sereno em seu rosto. Mais certeza do que nunca. A empresa estará em boas mãos e acho que encontrei minha verdadeira vocação. O que você vai fazer agora, tio Ricardo? Perguntou Beatriz, seus olhos grandes cheios de curiosidade. Bem, pequena, respondeu Ricardo, bagunçando o cabelo de sua sobrinha. Acho que vou dedicar meu tempo a ajudar mais comunidades como a nossa. Há tantos bairros que poderiam se beneficiar de centros comunitários como o nosso. E assim, começou a nova aventura de Ricardo. Nos meses seguintes, ele trabalhou incansavelmente para estabelecer uma fundação dedicada a revitalizar comunidades em toda a cidade. Utilizou seus contatos empresariais para obter fundos e recursos, mas também se certificou de envolver as comunidades locais em cada projeto. André se tornou seu braço direito nesses esforços, trazendo sua experiência prática e seu profundo conhecimento das necessidades da comunidade. Juntos, os irmãos formaram uma equipe formidável, complementando as forças um do outro. Beatriz, por sua vez, tornou-se uma espécie de mascote da fundação. Seu entusiasmo contagiante e sua capacidade de se conectar com pessoas de todas as idades a tornaram uma embaixadora natural da causa. Um dia, enquanto supervisionavam a construção de um novo centro em um bairro do outro lado da cidade, André olhou para seu irmão com uma mistura de orgulho e espanto. Sabe, nunca pensei que diria isso, mas acho que você encontrou sua verdadeira vocação, disse ele. Ricardo sorriu, observando os voluntários trabalharem com entusiasmo.
Eu também não teria acreditado há 1 ano. É incrível como a vida pode dar voltas inesperadas. Falando em voltas inesperadas, disse André com um sorriso maroto. Notei que você tem passado muito tempo com Fernanda ultimamente. Ricardo sentiu suas bochechas corarem levemente. Era verdade que ele e a diretora do centro comunitário haviam desenvolvido uma amizade próxima nos últimos meses. Sua paixão compartilhada pelo trabalho comunitário e sua dedicação em fazer a diferença os havia aproximado. Bem, trabalhamos juntos em muitos projetos, respondeu Ricardo, tentando soar casual. André riu. Vamos lá, irmão. Eu te conheço. Tem algo mais aí, não tem? Ricardo suspirou, um sorriso tímido se formando em seus lábios. Talvez. É diferente de qualquer relacionamento que já tive antes. Fernanda é incrível. Sua compaixão, sua força, ela me inspira todos os dias. Fico feliz por você, disse André, colocando a mão no ombro do irmão. Você merece ser feliz. Enquanto o sol se punha sobre a cidade, Ricardo refletiu sobre o quanto sua vida havia mudado em tão pouco tempo. De um executivo solitário e centrado em si mesmo, ele se transformara em um homem com um propósito, cercado de família e amigos, e possivelmente à beira de um novo relacionamento significativo. Sabe de uma coisa? Disse Ricardo, olhando para seu irmão. Acho que já sou feliz. Mais feliz do que fui em muito tempo. Os irmãos compartilharam um sorriso, o laço entre eles mais forte do que nunca. Juntos, estavam construindo não apenas centros comunitários, mas também um legado de esperança e mudança positiva. Enquanto caminhavam de volta para casa, Ricardo percebeu que sua vida, antes definida pelo sucesso financeiro e status, agora estava cheia de algo muito mais valioso: propósito, amor e a satisfação de fazer uma verdadeira diferença na vida dos outros. O futuro, que uma vez pareceu solitário e vazio, agora estava cheio de possibilidades empolgantes. E Ricardo estava ansioso para ver o que mais o caminho lhe reservava. À medida que os meses passavam, o relacionamento entre Ricardo e Fernanda floresceu, crescendo de uma amizade baseada no respeito mútuo para um amor profundo e maduro. Sua conexão se fortaleceu através do trabalho conjunto na fundação, compartilhando tanto os desafios quanto os triunfos. Numa tarde de primavera, enquanto passeavam pelo parque próximo ao primeiro centro comunitário que haviam renovado juntos, Ricardo parou sob uma árvore florida. Ele pegou as mãos de Fernanda entre as suas e olhou em seus olhos. Fernanda, começou, sua voz cheia de emoção. Estes últimos meses foram os mais felizes e significativos da minha vida, e grande parte disso é graças a você. Fernanda sorriu, seus olhos brilhando com afeto. Ricardo, você também trouxe tanta alegria para minha vida. Nunca pensei que encontraria alguém que compartilhasse minha paixão por ajudar os outros da maneira que você faz. Ricardo respirou fundo. Fernanda, você me ensinou tanto sobre amor, compaixão e o verdadeiro significado da riqueza. Você me ajudou a ser uma versão melhor de mim mesmo. E eu me perguntava, você me daria a honra de se casar comigo? Os olhos de Fernanda se encheram de lágrimas de felicidade. Oh, Ricardo, sim, 1000 vezes sim. Eles se beijaram sob a árvore florida, selando seu compromisso com o amor e a promessa de um futuro compartilhado, dedicado a tornar o mundo um lugar melhor. A notícia do noivado foi recebida com alegria por André e Beatriz. A pequena família havia se tornado ainda mais unida com o tempo, e Fernanda se tornara uma parte integral de suas vidas. O casamento foi uma celebração íntima, mas cheia de amor, que aconteceu no jardim do centro comunitário, onde tudo havia começado. Rodeados por familiares, amigos e membros da comunidade, cujas vidas haviam tocado, Ricardo e Fernanda juraram amor eterno. Beatriz, radiante em seu vestido de dama de honra, espalhava pétalas de flores, enquanto André acompanhava Fernanda pelo corredor. A cerimônia foi um testemunho do poder do amor e da comunidade, um símbolo de como a vida de Ricardo havia mudado tão profundamente. Nos anos que se seguiram, Ricardo e Fernanda continuaram expandindo seu trabalho com a fundação. Abriram mais centros comunitários, implementaram programas de educação e capacitação profissional e trabalharam incansavelmente para melhorar a vida das pessoas,
em comunidades desfavorecidas. André se tornou o diretor de operações da fundação, supervisionando a implementação prática dos projetos. Sua experiência e sua conexão com a comunidade foram inestimáveis para o contínuo sucesso da missão. Beatriz, que havia crescido vendo o impacto positivo que sua família tinha na comunidade, decidiu seguir os passos de seu tio e seu pai. Ela estudou serviço social na universidade e se juntou à fundação após se formar, trazendo novas ideias e energia fresca para a missão. Um dia, enquanto celebravam o 10º aniversário da fundação, Ricardo olhou ao seu redor com espanto. Ele estava cercado por sua família. Fernanda, sua companheira de vida e parceira em todos os sentidos, André, seu irmão e melhor amigo, e Beatriz, agora uma jovem mulher cheia de paixão e determinação. Quem diria que tudo isso seria possível? Refletiu Ricardo em voz alta. Fernanda apertou sua mão com carinho. Você tornou isso possível, meu amor. Sua coragem para mudar, sua disposição para abrir seu coração, isso é o que iniciou tudo isso. André assentiu em concordância. Lembro quando você era o frio empresário que só se preocupava com os números. Olhe no que se transformou agora, irmão. Estou tão orgulhoso de você. Beatriz abraçou seu tio. Você ensinou a todos nós o verdadeiro significado da riqueza, tio Ricardo. Não se trata do dinheiro no banco, mas do impacto que podemos ter na vida dos outros. Ricardo sentiu seus olhos se encherem de lágrimas. Obrigado a todos vocês. Vocês me deram mais do que eu jamais poderei expressar. Esta família, este propósito, é mais do que eu jamais sonhei ter. Enquanto observavam os convidados da celebração, famílias cujas vidas haviam sido transformadas por seu trabalho, voluntários dedicados, parceiros comunitários, Ricardo percebeu que havia encontrado algo muito mais valioso do que qualquer fortuna financeira. Ele havia encontrado o verdadeiro significado da riqueza, o amor da família, o propósito de fazer a diferença e a satisfação de deixar um legado positivo no mundo. E assim, Ricardo Oliveira, outrora um homem solitário, preso em uma teia de responsabilidades e solidão, havia se transformado. Agora era um homem cercado de amor, cheio de propósito e dedicado a tornar o mundo um lugar melhor, um centro comunitário de cada vez. Sua jornada havia sido longa e às vezes difícil, mas cada passo o havia levado aonde estava agora, no coração de uma família e uma comunidade que amava, vivendo uma vida mais rica e plena do que jamais imaginara possível. 20 anos haviam se passado desde aquele domingo fatídico em que uma pequena menina mudara o curso da vida de Ricardo Oliveira. Agora, aos 65 anos, Ricardo se encontrava sentado na varanda de sua casa, uma residência modesta, mas aconchegante no mesmo bairro onde tudo havia começado. Fernanda, sua companheira de vida nas últimas 2 décadas, estava ao seu lado, suas mãos entrelaçadas enquanto observavam o pôr do sol. O tempo havia deixado suas marcas em ambos, mas seus olhos ainda brilhavam com a mesma paixão e amor que os havia unido. "No que está pensando, meu amor?", perguntou Fernanda, notando o olhar pensativo de Ricardo. Ele sorriu, apertando suavemente sua mão. "Em como tudo mudou. Em como sou sortudo." Nesse momento, o som de risadas infantis preencheu o ar. Ricardo e Fernanda olharam para o jardim, onde sua neta de 7 anos, Sofia, brincava com um grupo de crianças da vizinhança. Sofia era a filha de Beatriz, que agora dirigia a fundação que Ricardo e Fernanda haviam estabelecido tantos anos atrás. Beatriz havia se casado com Lucas, um professor que conhecera enquanto trabalhava em um dos centros comunitários, e juntos estavam criando Sofia com os mesmos valores de compaixão e serviço que haviam aprendido de seus pais e tios. André, agora um homem de cabelos grisalhos, mas com o mesmo sorriso caloroso, saiu da casa com uma bandeja de limonada. "Crianças", chamou ele, "venham se refrescar." As crianças correram até ele, agradecendo entre risadas enquanto pegavam seus copos. Sofia se aproximou da varanda, suas bochechas coradas pela brincadeira. "Vovô", disse ela, olhando para Ricardo com seus grandes olhos curiosos, "me conta de novo a história de como você conheceu a tia Beatriz." Ricardo riu, levantando sua neta e sentando-a em seu colo.
De novo? Mas você já ouviu 1000 vezes. Mas eu adoro, insistiu Sofia. Por favor, vovô. Ricardo olhou para Fernanda e André, que assentiram com sorrisos cúmplices. Ele então começou a narrar a história que havia mudado sua vida. A história de uma pequena menina que o havia reconhecido na rua e o levado de volta à sua família. Enquanto falava, Ricardo não pôde deixar de se maravilhar com como a vida havia dado uma volta completa. Aqui estava ele, contando para sua neta uma história que começava com outra menina da idade dela, uma menina que havia sido o catalisador de toda essa felicidade. E assim, pequena Sofia, concluiu Ricardo, aprendi que a verdadeira riqueza não está no dinheiro ou nas coisas que possuímos, mas nas pessoas que amamos e na diferença que podemos fazer na vida dos outros. Sofia o abraçou fortemente. Eu te amo, vovô. Quando eu crescer, quero ser como você e a vovó Fernanda, ajudando as pessoas. Ricardo sentiu seu coração se encher de orgulho e emoção. E você será, minha pequena. Você tem um coração enorme, igual à sua mãe. Nesse momento, Beatriz e Lucas chegaram cumprimentando a todos com abraços calorosos. Beatriz, agora uma mulher de meia idade com o mesmo sorriso brilhante que tinha quando criança, sentou-se ao lado de seu tio. Contando histórias de novo, tio Ricardo? Perguntou ela, com um sorriso cúmplice. Sua filha é insaciável, riu Ricardo. Me lembra alguém que conheci há muitos anos. Beatriz pegou a mão de seu tio, seus olhos brilhando de gratidão. Nunca vou parar de agradecer por tudo o que você fez por nós, por esta comunidade. Ricardo balançou a cabeça. Não, Beatriz. Eu é que devo agradecer. Você e seu pai me mostraram o caminho para uma vida verdadeiramente rica. Enquanto a família conversava e ria, compartilhando histórias e memórias, Ricardo não pôde deixar de refletir sobre a incrível jornada que sua vida havia sido. De um homem solitário e centrado em si mesmo, ele se tornara o patriarca de uma família amorosa e o pilar de uma comunidade próspera. Os centros comunitários que haviam começado como um projeto de redenção pessoal se expandiram por toda a cidade, mudando inúmeras vidas. A fundação, agora dirigida por Beatriz com a ajuda de Lucas, continuava crescendo e se adaptando às necessidades em constante mudança da comunidade. Eles haviam adicionado programas de educação financeira, clínicas de saúde móveis e iniciativas de energia verde, sempre buscando novas formas de melhorar a vida das pessoas. André, embora oficialmente aposentado, continuava sendo uma presença constante nos centros, sua sabedoria e experiência sempre valorizadas. Ele e Ricardo haviam forjado um vínculo inquebrantável ao longo dos anos, sua irmandade mais forte do que nunca. Fernanda, sua rocha e companheira, havia sido fundamental em cada passo do caminho. Seu amor e apoio haviam sido a âncora de Ricardo nos momentos difíceis e sua alegria nos bons momentos. Enquanto o sol se punha, tingindo o céu de tons dourados e rosados, Ricardo olhou ao seu redor com uma profunda sensação de paz e gratidão. Sua vida, que uma vez pareceu vazia e sem sentido, agora estava cheia de amor, propósito e a satisfação de ter feito uma diferença real no mundo. "Está tudo bem, amor?" perguntou Fernanda, notando o olhar distante de Ricardo. Ele sorriu, seus olhos brilhando com lágrimas de felicidade. "Mais do que bem, meu amor. Estou em paz. Completo." Nesse momento, como se o universo quisesse sublinhar suas palavras, uma brisa suave soprou pelo jardim, carregando consigo o aroma das flores e o som das risadas das crianças. Ricardo fechou os olhos, absorvendo o momento. Pensou no homem que havia sido, no longo caminho que havia percorrido e em todas as vidas que haviam tocado no processo. Pensou na pequena Beatriz, cuja pergunta inocente havia desencadeado tudo isso, e na Sofia de hoje, levando adiante esse legado de amor e serviço. E soube com uma certeza absoluta que este era o verdadeiro significado da riqueza. Não eram os milhões em sua conta bancária, nem os títulos ou o poder que uma vez ostentara. A verdadeira riqueza estava aqui, neste momento, no amor de sua família, na gratidão de sua comunidade e na satisfação de uma vida bem vivida. Ricardo Oliveira, outrora um milionário solitário, havia encontrado um tesouro muito mais valioso
do que qualquer fortuna material. Ele havia encontrado o amor, o propósito e a alegria de dar, e no processo havia descoberto a verdadeira riqueza da alma. Enquanto a noite caía suavemente sobre o bairro, a família Oliveira permaneceu unida na varanda, compartilhando histórias, risadas e amor. E Ricardo, cercado pelo calor de sua família e o legado de seu trabalho, soube que havia vivido uma vida verdadeiramente rica. Este era seu final feliz, mas também um novo começo, porque o amor e a compaixão que haviam semeado continuariam florescendo, tocando vidas e mudando o mundo, muito depois que eles tivessem partido. E assim, a história de Ricardo Oliveira, o milionário que descobriu a verdadeira riqueza, chegou ao fim. Mas seu legado, o impacto de sua transformação e o amor que havia compartilhado, continuariam vivendo nos corações de todos aqueles cujas vidas ele havia tocado.